E o Flamengo ontem venceu o Juventude de goleada no Maracanã. Cara, um massacre de fato ontem do Flamengo. Flamengo vencendo mais uma equipe do Sul. Flamengo que alinhou aí o bom resultado e, né, com um excelentíssimo futebol, tanto na partida contra o Grêmio e também ontem na partida contra o Juventude, né, que aplicou um ótimo resultado, diga-se de passagem, tá? E o Flamengo ontem, né, se tá na liderança do Campeonato Brasileiro, se tá na frente do Palmeiras, que para mim, cara, é claro que ainda tá no início do campeonato, ainda tem muita coisa para rolar, mas claro que se tratando aí de equipes que são favoritas a brigar pelo título brasileiro, muitos, né, dão como franco atiradores Flamengo e Palmeiras, né? E Flamengo e Palmeiras já estão ali, mesmo que no início do campeonato, já disputando liderança e vice-liderança, né? Mas é claro que o que importa é no final do Campeonato Brasileiro a gente ver quem vai levantar aí o título de campeão. Mas o Flamengo ontem, né, fez o seu trabalho de casa, né, venceu muito bem ontem o Juventude, né, com um retorno do Pedro. É bem verdade, o Pedro já tinha retornado aí, acho que se eu não me engano, já na partida da Libertadores contra o Central Córdoba, quando o Flamengo já estava ali perdendo e tudo mais. O Pedro retornou ali, eu não me lembro bem, enfim. É, mas acho que podemos dizer que o Pedro voltou, né? O artilheiro voltou basicamente nessa partida de ontem diante do Juventude, marcando 2 gols. Enfim, a gente vai falar bastante sobre essa partida entre Flamengo e Juventude, tá? Mas eu gostaria, antes mesmo aqui de falar sobre esse jogo, né? Sobre essa partida, eu gostaria de tecer a minha crítica aqui à diretoria do Flamengo e ao presidente BAP, tá? BAP, deixa eu falar uma coisa para você. Você é um cara, né, que vira e mexe, dá entrevista, gosta de exaltar a torcida do Flamengo, falar que a torcida do Flamengo tem 40 milhões de torcedores ao nosso lado, e etc. Você já parou para perceber que você está fazendo um grande desserviço ao Flamengo, tá? Que está apresentando um bom futebol, que vive uma boa fase, uma excelente fase, futebolisticamente falando. Você já parou para perceber que você está propagando um desserviço, né? Tirando o público do Maracanã, sendo que nos últimos anos o Flamengo sempre é líder em público aí, né, no futebol brasileiro, e você está fazendo desserviço de tirar o público do Maracanã. O Flamengo até agora, o que não é normal, tá, galera? O que não é normal, embora muitos aí vão zoar, vão tirar sarro por causa disso, mas não é normal, tá? O Flamengo, e somente com 31 mil torcedores, né? E se bobear até menos, entendeu? Que teve aí partida que o Flamengo foi muito menos do que isso. Então, Bap, você está fazendo desserviço de tirar o maior patrimônio do clube, né? Que você mesmo, muitas das vezes, já deu entrevista e falou: o Flamengo, né, tem 45 milhões de torcedores. E você está fazendo um trabalho de serviço de tirar esse torcedor do Maracanã. Entendeu? É isso. Com ingressos altíssimos, com preços altíssimos, você está fazendo isso. E não vem com esse papinho, meu querido. Não vem com esse papinho de que as coisas estão caras, as coisas estão assim, tá difícil, etc. Com esse discurso, meu amigo, o Flamengo é uma equipe que briga por tudo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, entendeu? Copa do Brasil, entendeu? É um time que tá aí no Mundial de Clubes, entendeu? É um time que com certeza deve ter um monte de patrocínio aí querendo investir no clube, querendo injetar dinheiro no clube, né? Que vocês mesmo passam aí pros amiguinhos de vocês na imprensa e tudo mais para poder estar soltando isso, entendeu? A patrocinador que oferece mais de 300 milhões pro Flamengo, etc e tal. E é do torcedor que você tá querendo tirar vantagem, Bap. Sério mesmo? Sério mesmo que é isso que você quer? É do torcedor que você quer tirar vantagem? Isso não é questão financeira, cara. Basicamente, você quer dar prioridade para um público só e ao Maracanã. Essa é a verdade. Vocês, não só aqui no Flamengo, mas isso para o futebol brasileiro no geral, vocês estão afastando aquele torcedor que trabalha de CLT, tá ligado? Que trabalha, sabe, ganhando ali 1.500 de salário somente, que não ganha muito, entendeu? Basicamente ali é para as despesas de casa dele, entendeu? Fora que as coisas estão altíssimas. Então é para isso que você não tá querendo colocar, vocês não estão querendo colocar esse torcedor mais no Maracanã. Esse torcedor que, porra, é correria, mano, sofre pra caramba, tá ligado? Esse torcedor que, porra, faz das tripas coração pra comprar a camisa do Flamengo, pô. Esse torcedor que muitas das vezes parcela ali no cartão, às vezes que ele tem pra, porra, mano, botar uma comida dentro de casa,
e etc. Pra, porra, comprar uma camisa do Flamengo, irmão, de 300, 400 reais. Entendeu? De 300, 400 reais, porque ele não quer comprar uma falsa, porque ele que trabalha, ele olha e fala, não, mano, eu tenho o direito de ter uma camisa do Flamengo, original. Eu tenho esse direito, entendeu? A mesma coisa, muitas das vezes ele faz, mesmo com o ingresso caro, ele vai e paga para ir. Mas está errado, cara. Tem muitos torcedores que, na grande maioria, não vão conseguir estar lá. O preço dos ingressos é altíssimo. E você, Bap, conseguiu a proeza. A proeza, eu vi o Mauro César falando aqui agora, né? Eu estava assistindo a Jovem Pan. Você conseguiu a proeza, você conseguiu, de ser xingado muito mais rápido do que o Landim foi. Muito mais rápido do que o Landim foi. Os ingressos ali com o Landim já não eram baratos. Já não eram baratos. Mas ainda assim o torcedor fazia o sacrifício de pagar e ir. Com você, isso se ampliou mais ainda. E basicamente o que eu vejo é que você está tentando, com o preço dos ingressos, obrigar o torcedor a ser sócio. Para garantir ali um proveito a mais e tal. De conseguir um ingresso ali por volta de 50 reais, etc. Para quem é sócio. Né? Parabéns para quem consegue ser sócio. Mas tem muitos torcedores que não vão conseguir ser sócio, cara. Tem coisas mais importantes, cara, na vida do cara. O cara pode ser flamenguista, pode ser raiz, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas o cara tem a vida dele. O cara, porra, o cara que tá de baixo, ele tem planos. Até mesmo pra, pô, ele ganhar melhor financeiramente, né? Então, assim, cara, sabe? É surreal, mano. É surreal. Você, Bap, você tá fazendo um desserviço pro torcedor do Flamengo e um desserviço pro próprio Flamengo. Não só pro torcedor, mas pro Flamengo. Enorme. Porque o Flamengo tá com uma equipe excelente. A tendência, como vocês aí estão projetando, é entrar no mercado e contratar ainda mais. O Flamengo tá jogando um bom futebol. É uma equipe aí franca favorita a ganhar título de Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Entendeu? E você tá fazendo desserviço de esvaziar o Maracanã. Coisa que a torcida do Flamengo não tem costume de fazer. É isso que você está fazendo. Entendeu? Então, o que eu enxergo é que vocês da diretoria do Flamengo, vocês estão a serviço de quê? Você, e principalmente, especificamente, o BAP, vocês parecem que vocês só estão projetando um público, né? Que é o cara ali que tem... Eu vi alguns torcedores falando assim, pô, mas a torcida do Flamengo pega e vai, né? Paga e vai, etc, né? Não tinha que ir, etc. O cara que tem condições de ir, né? O cara que ali conseguiu crescer na vida, fez um bom dinheiro, ganha bem, ganha 5, 6 mil, 10 mil, 20 mil, 2 milhões por mês, sei lá. Cara, ele vai pagar. E ele tem que pagar. Né? Se o cara, pô, se construiu honestamente para isso, beleza. Tá ligado? Ele tem que pagar. Se ele tem condições, ele vai pagar e ele pronto, acabou. Entendeu? Mas o cara que não tem, irmão, caralho, ele não tem condições nenhuma de pagar. Entendeu? Então, basicamente, o que eu vejo é que vocês estão, né, fazendo isso, e isso parece que não vai mudar. Vocês estão se especializando no público do Flamengo, parceiro. Não, é somente o cara ali que tem. Porque é isso, cara. Tu acha o quê? Que o cara que vai conseguir mais ao Maracanã é o cara que, infelizmente, não tem tanto? Ou o cara que tem ali? Né? Com certeza vai ser o cara que tem. Então é isso que vocês estão fazendo. Entendeu? É isso que vocês estão fazendo. Infelizmente. Entendeu? Então, assim, cara, eu até peço assim um apelo dos jogadores do Flamengo, os capitães, líderes do grupo, tanto Danilo, Gerson. Cara, dá uma chegada no BAP, irmão. Será que não tem ninguém pra fazer isso, não? Ô, BAP, olha só. Cara, pô, a gente, né, tá jogando bem, apresentando um ótimo futebol e etc, o caramba. Pô, cara, tem como você facilitar no preço dos ingressos aí, não, cara? Entendeu? Dá uma reduzida aí, não, cara? Para que a torcida volte a comparecer. A gente não tá acostumado. Os jogadores do Flamengo não estão acostumados a ver o público que viram ontem, cara. Pelo amor de Deus. Então, sei lá, cara. Tiver algum jogador aí com sã consciência, líder, né? Porque, cara, você pega um jogador ali de suma importância no Flamengo, entendeu? Que tem moral ali dentro do Flamengo, tá ligado? Eles têm condições de chegar ali e falar, pô, Bap, assim não dá, cara. Entendeu? Então, um apelo aos jogadores do Flamengo também, para que se tiver um aí, um ou dois, cara, se reúna com o presidente e fala, Bap, eu sei que a gente não tem nada a ver com essa parte e tudo mais, mas, cara, pô, né?
A gente gosta de jogar aqui, a gente não se acostumou a chegar aqui e ver um Maracanã vazio, cara. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, sabe, um apelo, irmão, alguma coisa, porque é inacreditável. Me entristece ver o Maracanã, coisa que eu não tô acostumado a ver o Maracanã vazio do jeito que estava ontem. Então fica aí a minha crítica, tá? Em relação a isso. Agora falando do jogo de ontem, Flamengo e Juventude, Flamengo que conseguiu ontem um resultado maravilhoso, um resultado que, né, que assim, o Flamengo ontem, né, até antes mesmo do jogo, o Flamengo não, mas acredito que muito torcedor, o Flamengo, né, torcedor do Flamengo, com certeza viu ontem o Palmeiras venceu o Internacional, né, e tudo mais, e o Palmeiras assumir a liderança. Eu sei que muita gente vai falar, Cleiton, mas está no início do Campeonato Brasileiro, mas, cara, são as equipes que colocam como franco favoritas a serem campeão, Flamengo e Palmeiras. E tá aí. O líder, né, que é o Flamengo, que conseguiu a liderança após essa goleada maravilhosa em cima da Juventude, e o vice-líder Palmeiras. Então, assim, dali você vê uma previsão do que, o que deve ser ali até o final do Campeonato Brasileiro. É claro que ainda tem o Botafogo aí cambaleando e tudo mais, né, que fez contratações e etc. Ainda tem o Botafogo ali, né, a gente tem outras equipes como o Internacional, que ontem perdeu para o próprio Palmeiras, né? A gente tem o Cruzeiro, que ainda está ali mal das pernas, que joga hoje contra o Bahia, né? E a gente tem o Flamengo e o Palmeiras, que são duas equipes que já estão consolidadas dentro do cenário do futebol brasileiro, que vem conquistando títulos e tudo mais, né? Foram as que conquistaram 2 brasileiros, o Flamengo conquistou 2 Libertadores, o Palmeiras a mesma coisa. Então, né, são as equipes que sempre vêm despontando aí as favoritas a serem campeãs aí dos principais campeonatos e Copas e tudo mais. Então, é o que a gente prevê aí que pode ser as duas equipes que no final ali possam ser campeão do título brasileiro. Então, assim, cara, o Flamengo ontem venceu e assumiu a liderança muito por conta também, né, porque tá empatado em números de pontos, tá 10-10 ali tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, mas com certeza por saldo de gols, porque o Flamengo ontem aplicou uma goleada com gosto e com raiva, né, em cima do Juventude, né. E aí, cara, uma excelentíssima partida do Flamengo ontem, tá, excelentíssima, os jogadores ontem jogaram muito bem, cara, assim, acho que não tem nenhum que jogou mal ontem, não tem nenhum jogador que destoou, assim, né, e, cara, Pulgar marcou, e é raridade a gente ver o Pulgar marcando gol, e o Pulgar marcou gol ontem, né? Cara, a equipe ontem foi maravilhosa, foi uma delícia de ver o Flamengo ontem em campo. Uma equipe, cara, você vê que tá bem compacta, uma equipe que se defende e ataca muito bem, uma equipe que não se desfaz da bola, uma equipe que gosta de ter a bola. Realmente, o Felipe Luiz, ele e uma coisa que você vê, né, que está muito bem conectado, né, uma coisa que eu sempre falei aqui no canal sobre a cultura do Flamengo, a cultura futebolística do Flamengo, né, do futebol do Flamengo, está bem alinhada com, né, com aquilo que o torcedor também pensa e quer que o Flamengo seja dentro de campo, né, e isso está acontecendo. Você via ontem que cada lance, cada jogada do Flamengo era um aplauso, tá ligado? Era, né, a torcida estava agraciada, estava satisfeita de ver a equipe jogando. Então, é muito importante, né, mano? E o Felipe Luiz, como um bom flamenguista que é, ele sabe muito bem disso. A importância da cultura do clube como futebol. E o Flamengo ontem apresentou, ontem não, nos últimos jogos vem apresentando isso. E o torcedor, ele tá satisfeito com o Flamengo, né? Embora a gente vê um surto coletivo ou outro de certos torcedores, né, até por parte da imprensa, da mídia, né, que surtam, né, e tudo mais, por causa de um jogo que o Flamengo talvez não jogue tão bem, né? Todo jogo que o Flamengo vai fazer igual fez ontem com o Juventude, né? Mas, cara, assim, eu acredito que boa parte, né, estão ali satisfeitos com o que o Flamengo tem apresentado dentro de campo, entendeu? E ontem você via muito isso, né? O Flamengo ali tocando passes, né? Fazendo tabelas e o torcedor aplaudindo. Você via mesmo que ali no Maracanã a galera estava feliz em ver o que o Flamengo está apresentando. Embora a gente, né, ficou até redundante, embora a gente, enfim. Embora não saibamos aqui qual vai ser o desfecho de cada campeonato, Libertadores, Brasileiro, etc. Eu acho que se perguntar para o torcedor flamenguista agora se ele está satisfeito com o que o Flamengo está apresentando em campo, ele vai dizer que sim. Então, assim, cara, não tem o que falar assim
de crítica. Ontem o Flamengo foi perfeito, cara. O Flamengo jogou demais. Não tem assim uma coisa, um erro que a gente possa falar, né? Então é isso, né, mano? O futebol também é sobre você tirar proveito, sobre você ser feliz também, né, mano? Tem muita gente que muitas das vezes vem mesmo, porra, né? Vai falar de tática, vai falar disso, vai falar daquilo, que é o que eu poderia fazer aqui também. Mas muitas das vezes a gente tem que simplificar, cara. É isso. Entendeu? O Flamengo ontem foi harmonia pura. E é isso. Tô feliz de ver o Flamengo, né, fazer o que fez ontem. E é isso. Todos os jogadores para mim foram muito bem, né? Tanto o Eric Pulgar, tanto porra, Alan também, né? O Alan, principalmente, que vinha sendo bastante criticado, né? Jogou bem ontem. Cara, ontem o Flamengo foi excelente, né? Danilo marcou. O Danilo e o Pedro, vamos ressaltar esses dois jogadores. Fico feliz por eles, né? Voltando aí e marcando, né, mano? Gols, né? O Danilo, que a gente vai precisar muito dele na temporada. O Pedro também, cara. Ontem se mostrando artilheiro. O Pedro já tem mais gol que o Vitor Roque, né? Pedro já tem mais gol que o Vitor Roque. Em uma partida fez 2 gols, né? O Vitor Roque até agora não fez nenhum. Fez um que esteve impedido contra o Corinthians, né? E, enfim, cara, Pedro voltou a marcar e espero que o Pedro, né, daqui para frente volte a ser assim, a marcar direto aí, né? O Pedro voltando com tudo. Ontem fez um bonito gol de cabeça, né? E fez um gol de rebote de pênalti, né? Não diria nem que foi de pênalti, de rebote ali, né, de pênalti, o Pedro fez ali o gol. Então, fico muito feliz pelo que os jogadores apresentaram ontem em campo. Não tem nada que falar de crítica. Ontem o Flamengo fez uma partida excelente, perfeita, né? É... E é isso, cara. É isso. Fico muito satisfeito. E eu espero que a gente tenha um ótimo final aí, né, de ano, conquistando títulos. Valeu? Bom, peço mais uma vez aqui. Peço mais uma vez, não, que eu nem cheguei a pedir. Mas peço para que vocês se inscrevam no canal, tá? A gente está na meta dos 1.000 e contamos com a sua participação. Deixe seu like também, deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante. E compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negras. Valeu? Saudações rubro-negras, rapaziada.